3, 2, 1, agora. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Pode Estagiar, podcast feito para o estudante que procura uma oportunidade no mercado de trabalho e principalmente para os empresários que querem contratar jovens talentos para ingressar aí no seu time. Hoje eu estou aqui com um time de peso, mas antes de apresentá-los, gostaria de falar dos nossos patrocinadores, agradecer ao Speed Cowork, que é um escritório compartilhado com 3 unidades aqui em Juiz de Fora, de onde estamos fazendo esse podcast aqui hoje. Também a Evo Estágios, a agência Vesúvio e hoje, como convidado, agradecer especialmente a Souza Gomes Imóveis e também a Flor de Maria. Cafeteria Flor de Maria, que fica na rua São Mateus, número 1114, que trouxe hoje aí essas delícias para a gente. Fica ali no anexo do Speed Cowork de São Mateus. E sem mais delongas, pessoal, para não perder tempo aqui comigo hoje, vou começar apresentando aqui o meu co-host de hoje, que é pai do Diego e do Arthur e também da Lala, empreendedor, sócio fundador da Cefari Nascimento Advogados, escritório que atua desde 2004 no ramo do direito empresarial. Além disso, também é diretor de expansão do BNI Zona da Mata e Vertentes e atua como advogado há mais de 26 anos no mercado. Seja bem-vindo, meu parceiro, meu amigo, Sérgio Cefar. Muito obrigado, meu querido. Uma honra, um prazer ter sido convidado aqui para ser seu co-host nesse momento tão bacana, com entrevistados tão ilustres, né? Eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigado, meu amigo. E do outro lado temos, com 27 anos no mercado imobiliário, presidente da AJAD, CEO da Souza Gomes e, nas horas vagas, músico, também conhecido na internet como O Bicho Pega é no Off. Seja bem-vindo, Diogo Souza Gomes. Obrigado, um prazer poder participar aqui do Pode Estagiar e vamos compartilhar um bocadinho de coisa hoje do menino aqui do lado. Pois é. E a nossa estrela de hoje, Henrique Paipser. Assim mesmo pronuncia, Henrique? Não. Me ajude então, por favor. É Fister, o Femus. Fister, muito bom. Que é jornalista em Já aprendi uma informação. coisa hoje, tá vendo? Sabia também como é que se anunciava até hoje, não. Maravilha, a gente aprendeu junto já. Jornalista em formação, ex-estagiário e hoje analista de marketing na Souza Gomes. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, poder compartilhar aí e também falar um pouquinho para essa garotada aí que está chegando, está buscando estagiar. Um prazer imenso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E, Diogo, já que eu fiz a brincadeira, queria começar logo com essa aí para você, né? Te acompanha nas redes sociais. E uma frase que você sempre posta e sempre me chama a atenção, porque eu me vejo nessa frase, é o bicho pega no off, né? Queria aí que você compartilhasse um pouquinho aí, com 27 anos aí no mercado imobiliário, né? Também aí palestrante hoje, precisa estar online aí, né? Mas queria aí entender de você por que que você sempre coloca essa frase aí que o bicho pega no off. Mas acaba virando uma brincadeira, né, de um bordão assim, mas eu acho que a gente vem de uma realidade e principalmente nós aqui, eu e Sérgio, já com um pouco mais de idade do que vocês dois, em que não existia rede social, né? E a rede social, óbvio que ela tem vários benefícios, e eu me utilizo de muitos deles. Eu acho que tem muitas vantagens da rede social, mas tem um lado um pouco obscuro, vamos dizer assim, da rede social, de que todo mundo ali está sempre bem. Ninguém posta o erro na rede social, ninguém posta a parte ruim na rede social. Então ali está todo mundo bem, está todo mundo com filtro, está todo mundo bonito, está todo mundo rico, porque está todo mundo viajando, comendo, bebendo, e só posta esses momentos na rede social. E isso acaba gerando em muita gente ou uma frustração ou uma falsa ilusão de que é fácil. E aí a gente vem hoje num mundo cheio de empreendedoristas de palco querendo vender soluções mágicas que vão acontecer só na rede social e se você trabalhar pouco e se você fizer só aquela fórmula mágica ali, né? E, cara,
A realidade é muito diferente disso, né? Não vai acordar cedo todo dia para trabalhar muito, não, para você ver se essa coisa milagrosa vai acontecer. Então, as coisas de bastidor, a coisa do pega para fazer, do arroz com feijão bem feito, de ter processos detalhados, de ter uma empresa estruturada para poder depois você desfrutar ali, contribuir no online com as coisas que você faz no offline, mas o resultado acontece no offline. O relacionamento acontece no offline. Senão a gente estava gravando esse podcast aqui via Zoom e eu te garanto que o resultado não ia ser o mesmo de uma conversa aqui olho no olho, né? Então, eu acho que as pessoas, longe de fazer demagogia de tem que ficar mais offline, menos tela, nada disso. É muito mais para alertar que cuidado com os milagres de rede social, né? O bicho pega mesmo, é ali no dia a dia, onde problemas acontecem e a vida acontece no real, no real. Muito bom, Diogo. Eu queria só fazer um complemento aqui, o bicho pega no off. O Diogo tem lá os 11 mandamentos da Souza Gomes. Sim. E sempre gosto de citar, quando eu vejo, porque o 11º mandamento, para mim, é muito top e está muito linkado ao que pega no off. E você Que até gravou ele. Sim, Muito aqui a gente varre chão. Bom. Não é isso, Diogo? E ai de quem Todo mundo varre chão, não tem essa de... Né? Não tem essa. Então o bicho pega no off e todo mundo pegando no pesado se precisar. Exatamente. Inclusive o CEO. E principalmente, Sempre talvez. assim, E Henrique, o que você aprendeu, já que a gente chegou nesse ponto aí, em 2 anos da Souza Gomes, que a faculdade não te ensinou, cara? Pô, se eu for elencar a quantidade de coisa, eu acho que primeiro de tudo, quando eu cheguei lá, que foi o primeiro grande choque assim que eu tive, foi a convivência de o que acontece dentro de uma empresa. Eu até comentei nisso, né, nos nossos feedbacks e tal. Isso é uma das coisas que, quando eu cheguei, reparei, pô, então é assim que funciona, pessoas trabalhando com pessoas, cada um tem seu jeito, todos estão a fim de chegar no mesmo ponto, prosperidade e tal. Só que quando a gente está na faculdade, eu acho que é tudo bem, tem trabalho em grupo, ok, mas você poder estar com outras pessoas, ter pessoas no seu time, por exemplo, nosso time de marketing, assim, quando eu entrei, né? Eu acho que isso tudo te agrega muito mais do que você tá lá na faculdade estudando dentro da sala de aula, fazendo trabalhos em casa. E o meio empresarial, além disso, eu acho que ele também agrega um pouco de responsabilidade em você que você não tem, talvez. E é importante entender isso cedo, porque você vai ter uma função a ser cumprida ali. E se você não tomar cuidado, às vezes você acaba não ajudando para o bem comum, né? Quantos Então, anos acho você que está, Henrique? estou com 26 agora. E você está na Souza Gomes desde... Há 2 anos, a gente está em 24 desde 22. Você fez 3 meses de estágio e foi efetivado. Isso, exatamente. 3 Eu meses. entrei lá em junho, a galera da Evo me ajudou. Um abraço pro meu amigo Luciano, que não é esse aqui, que é o outro Setúbal. É o pai dos estagiários. Pô, ele me ajudou demais, cara. Ele que arrumou a entrevista lá pra mim e tal. E aí eu fiquei lá 3 meses, numa festa de trimestre. Ele aí E sempre em contato ele quis me com o Diogo contratar. também? Sempre em contato com ele ou em contato com outro? Contato direto. Direto? Porque por ser do marketing, né, o nosso time é enxuto. Quando eu entrei, éramos eu, ele e Thaís, eu de estagiário. Thaís é nossa assessora de imprensa e aprendi demais com esses dois, assim. E aí, deu 3 meses, o cara quis me contratar e não ia falar não. Você que Fui lá, bateu o martelo na contratação, Diogo, na efetivação dele? Foi uma surpresa na nossa festa do trimestre de logo... Cara, eu acho que assim, foi a primeira vez que a gente teve um estagiário formal, vamos dizer assim, vindo através da Evo, que foi muito parceira, entendeu muito o que a gente precisava, e eu falo que hoje o nosso maior ativo é tempo, né? Então, só antes de eu responder, a Evo foi muito importante nesse processo para a gente, por 2 motivos. A gente, por mais que a gente tenha acesso a muita visibilidade hoje na rede social, né, o estudante não está no nosso nicho ali de relacionamento e de contatos direto, né? Nunca tinha entrado numa imobiliária e muito menos sabia quem era Diogo ou Souza Gomes. Então, a Evo conseguiu trazer esse lado e conseguiu muito bem, cara, entender
ali qual que era o tipo de profissional que a gente estava procurando. E aí eu falo que eu não gosto de perder nem peso, quanto mais oportunidade. Então eu falei, antes que esse estagiário mude para outro lugar, eu já vou agarrar ele aqui para ele poder não querer arrumar estágio em outro lugar. Então a gente gosta de decisões meio rápidas. Isso é muito legal, porque acaba sendo assim, um exemplo, né, para os jovens que estão na faculdade e que a gente percebe que existe uma necessidade muito grande de aprender. Você começou falando aqui que a faculdade não ensina. Lá no meu escritório, a gente tem um projeto à parte, que é uma academia, que vai exatamente ensinar para os jovens estudantes de direito, no primeiro momento, o que a faculdade não ensina. Inclusive, Diogo, eu já quero deixar aqui um registro, quero convidar você e o Henrique para, em algum momento, assim que tiver com a plataforma pronta, vocês gravarem lá um módulo acerca de algum assunto relacionado ao mercado que a faculdade não ensina. Eu tenho certeza que vocês têm muito para nos ajudar lá. E você, com a sua experiência, também vai ajudar bastante quem está começando. E, ô Diogo, eu sempre vejo, né, você falando da importância, né, de pessoas, né, da importância de realmente selecionar e colocar as pessoas no lugar certo. E quando o Henrique chegou na Souza Gomes, né, como você falou, pela primeira vez através de uma agência, eu lembro muito bem, eu te prospectei pelo Instagram, né? Acho que você lançou uma vaga lá de marketing e eu falei, eu posso ajudar. Aí ele, me conta melhor. Aí marquei uma reunião, Sempre atento, né, tive Lu? lá na Sempre Souza atento. Gomes. Cara, é uma arte, que é muito bom. E estamos aqui depois de 2 anos, né? Então, assim, foi ótima essa prospecção que eu fiz. Mas o que que você deixaria para os empresários, que você tocou em um assunto aí, aqui a gente não gosta de perder tempo. Aqui a gente vai falar para diversos empresários, né? Qual o conselho que você dá para os empresários que muitas das vezes chega um jovem lá na empresa dele, só que ele não tem ali um plano de crescimento, sabe? O jovem não consegue entender que ele pode ir do ponto A para o ponto B. Como que na prática o pequeno e o médio empresário consegue fazer isso? Boa pergunta. Veja bem, cara, eu acho que algumas coisas a gente precisa desmistificar. Eu não tive oportunidade de estagiar em lugar nenhum, porque quando eu entrei na faculdade eu já estava trabalhando no Souza Gomes. Estou lá desde os 16 anos. Então, uma das coisas que eu acho que o empresário que está assistindo a gente precisa desmistificar é que todo jovem hoje não quer nada. Esse é um primeiro ponto muito importante. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção no Henrique, é ser um cara novo e com um nível de responsabilidade e de vontade de entrega muito grande. Isso, para mim, é muito mais importante do que a experiência. O segundo ponto que a gente precisa entender é que o jovem ele precisa aprender. Então, não dá, cara, para uma empresa achar muitas vezes que vai contratar um estagiário porque é barato, porque não tem cargo, porque vai ser provisório ali, e para cumprir uma demanda que a empresa tem, mas que o cara não sabe fazer. Né? Tem uma curva de aprendizado. Tem uma curva de aprendizado. Alguém vai ter que parar para ensinar. Alguém vai ter que parar para ensinar. Então não dá para botar a culpa nele. Eu falo, cara, sempre a responsabilidade é do funcionário. A culpa é do dono. Se deu errado, a culpa é do dono. É verdade. A culpa é sempre do dono. Ano passado eu falei isso. Pela primeira vez a gente não bateu a nossa meta do ano na Souza Gomes. A responsabilidade é de cada um que não fez o que tinha que fazer. A culpa é minha. Porque eu errei na estratégia em algum momento. Ou não demiti na hora certa, ou não mudei a estratégia, ou não consegui entender o procedimento junto com o Vitor, minha mãe, que é os meus sócios e tal. Alguma coisa saiu errado e a culpa é minha, o que não exime a responsabilidade deles. Então o dono precisa também assumir mais culpa do seu negócio. E o terceiro ponto é deixar alinhada a expectativa desde a contratação. Sabe por quê? Nós somos uma empresa pequena. Nós temos 50 funcionários, somos 50 pessoas no Souza Gomes hoje. Se eu te falar hoje que o Henrique vai entrar lá e que daqui a um ano ele tem um plano de carreira, que ele vai virar gerente, que ele vai virar supervisor, que ele vai virar diretor de marketing, cara, é mentira. Isso não acontece em empresas pequenas. Né? O que eu falo com ele, a gente veio tendo agora um feedback do carro sobre isso, falei, cara, e quando você falou aí da pergunta sobre as pessoas estarem no lugar certo, as pessoas querem ganhar mais dinheiro, todo mundo trabalha para isso. E por ter liberdade no trabalho, no caso do marketing, liberdade de criação, liberdade de tempo, vamos trabalhar para isso. O que está na sua carteira não me importa, me importa o que está no seu bolso. Se eu crescer, você vai crescer comigo, eu te garanto isso.
Agora, duas coisas que o jovem também precisa entender. Que isso leva tempo. Eu estou há 27 anos no mercado. Cara, eu fui conhecer o exterior com 6 anos atrás, 2017. Né? Eu brinco com a minha mulher, eu falo assim, Raquel, você apostou muito bem, porque quando a gente casou há 15 anos atrás, eu andava num carro 94 financiado. As coisas não acontecem da noite para o dia. E aí está mais uma vez o off, né, Sérgio? Porque hoje todo mundo fala assim, nossa, os alunos bombou de repente. Pô, de repente, né? Anos e anos trabalhando. 44 anos, eu estou há 27, a Norma, minha mãe, há 30, desde que meu pai morreu, a gente trabalha igual maluco. Eu trabalho 16 horas por dia até hoje. Inovando E diariamente, de né? bombou de repente. Então as coisas não E acontecem da noite para o dia. isso. E o Cara, jovem eu tem acho. muito hoje essa pressa, né? De querer acontecer, querer ganhar mais. Quando é que eu vou ser promovido? Eu falei, pô, bicho, você não está nem dando o que você pode ainda, que você quer ser promovido. Primeiro entrega, vamos crescer junto, né? Então, eu acho que essas são as dicas principais que eu tenho que dar hoje pro dono de negócio que está pretendendo contratar um estagiário ou um jovem, né, ainda sem experiência. E, por outro lado, o quanto que a gente não aprende com eles. Porque a gente está ficando velho. A minha filha de 10 anos já mexe no celular melhor que eu. Agora nós contratamos uma nova estagiária, né? Que, poxa, esse podcast vai demorar a sair? Vai sair quando esse podcast vai demorar? Daqui a uns 7 dias. Na festa de amanhã eu vou fazer com ela o mesmo que eu fiz com você. Boa. Vou contratar ela amanhã na festa. Muito bom. Pô, e ela tá dando um baile na gente. Não Ela é? tá trazendo muita coisa Cara, boa. porque a Muita cabeça está novidade. fresca. Mas aí tá aí também o lado do dono que não pode falar assim, não, eu sempre fiz assim, deu certo. Porque me fizeram essa pergunta ontem à noite e eu respondi o seguinte, cara, o dia que eu achar que a Souza Gomes é grande ou que é maior que os outros, eu quebro. Flávio Augusto fala um negócio bem nessa vertente, que ele fala o seguinte: o empresário, muitas das vezes, ele alcança ali algum patamar e ele começa a falar: tô cansado de fazer o que eu sempre fiz. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais prospectar. Que merda fazer isso, né? E acho que é aí que mora o perigo de fato, né? Porque para subir, né, você queima muito combustível, né? Mas para Sim, se manter lá em cima também, é muito mais difícil. É exatamente. muito mais difícil, muito mais difícil. E a galera nova está chegando com ideias muito boas, e a galera nova tem muito mais gás, e a tecnologia está chegando muito forte, inteligência artificial, e coisas que às vezes não estão no nosso radar. Ontem mesmo ela virou para a gente e falou assim, gente, por que a gente não tem, por que a gente não tem TikTok? Porque a gente tem, só não usa. Ela falou, então vamos usar, porque está funcionando assim, assim, assado para isso, isso, isso. Eu falei, tá bom, pode usar, toma a senha, se vira. Entendeu? Porque se não viesse um jovem falar isso, tá tudo bem, tá tudo certo. E Tô aqui se no o Instagram, no gestor Facebook, É, tocando aqui. e se o gestor também, né, não tem, né, a escuta ativa, né, para um jovem falando, cara, usa o TikTok, né? Não, o TikTok é só a dancinha, né? Se você também não tem essa escuta, acaba que a empresa fica engessada e ela vai sempre ter, né, o seu jeito, né? E acredito E que quando você vê, isso, é aí já te engoliram. muito bom. E Henrique, o Diogo sempre fala muito, né, que a Souza Gomes não é só uma imobiliária, né? E você no marketing lá há 2 anos, por que que a Souza Gomes não é só uma imobiliária? Porque que a gente é muito mais do que uma imobiliária, né? Cara, eu acho que para quem vê de fora, é muito louco você ver uma imobiliária inovando, estando em evento, tendo uma drinqueria, fazendo uns collabs malucos que acontecem em uma semana, tendo agora a nossa nova parceria com a Armazém Pet, que a gente colocou as casinhas dos cachorros no nosso site. Muito legal, Hugo, Então, assim, nosso parceiro também. é, Abração, Hugo. para quem vê de fora, a Souza Gomes é muito mais por causa disso. Mas para quem está lá dentro, eu acho que essa frase tem esse significado também, mas eu acho que tem um significado a mais. Porque a gente é no off que o bicho pega, né? Quem está lá dentro, a gente vê como que a empresa funciona. E não sei se todo mundo já teve experiência com imobiliária. Às vezes, quando você está buscando um serviço daquela empresa e tal, é tudo muito enrolado, as coisas não acontecem direito, você vê que o time não está alinhado. E o que mais me chocou e que faz essa frase ter mais sentido para mim estando em contato com os meus amigos que estão no mercado imobiliário, dos mais diversos segmentos.
Eu tenho muito amigo que é jornalista, eu tenho amigo engenheiro, eu tenho amigo que faz direito, eu tenho amigo biólogo. E assim, a minha namorada, ela é arquiteta. Então, assim, cara, você vê que no mundo empresarial, faltam processos bem definidos. Falta você poder mostrar para o time como é que se fazem as coisas. Voltando, né, no que você falou também que você precisa ensinar. Então, quando você tem tudo isso muito bem traçado, você consegue dar oportunidade das pessoas aprenderem ali dentro. Então, assim, ser mais do que uma imobiliária não é só porque a gente faz coisa bonita na rede social, sabe? É de fato tudo que permeia e rodeia aquela empresa, assim. Então, se você entra lá e você faz uma imersão lá, se você conversa com os gestores e tal, você vê, cara, que tudo tem o seu toque de Souza Gomes, assim. Eu acho que é por isso que a gente pode se considerar muito mais do que uma imobiliária mesmo. Muito bom. Tem até pizza, né? Tem até pizza. Pizza, tem hambúrguer, tem sushi, japonês, dentro do food, tem tudo, cara. entendeu? E fomos o combo mais vendido agora, do mês passado. Pô, Eu isso seria um foi copo muito daquele. legal. E, ô Diogo, eu sempre vejo você falar, já acompanhei algumas palestras suas, né? E já tive na Souza Gomes e recebi o cafezinho, né? É famoso esse café. Feito, né? O café da Processo. Sandra. E confesso para você que agora, que na hora que você chegou, eu te ofereci uma água, eu trouxe a água para você com um copo, me incomodou demais. Eu falei assim, caramba, lá na Souza Aqui Gomes eu não tem tenho todo um processo. processo para levar o cafezinho. No nosso E eu manual, entreguei. tem manual para servir o café. Pois É é. louco. Diogo, essa cultura de processo sempre esteve presente na empresa ou teve um momento que você virou a chave e falou assim, cara, é isso que falta para a gente atingir o novo patamar? E se isso também foi responsável por atingir esse novo Boa, patamar. muito bom. Sim. Cara, a gente começou a ter processo na imobiliária no dia que eu entrei na faculdade. Isso foi no ano de 2000. Então, a gente tem processos na Souza Gomes desde 2000. Quando a gente tinha uma matéria na administração que chamava OSM, né? Organização, Sistemas e Métodos. E na época estava bombando o começo de 5S ali e tal. Então, naquela época, em 2000, quando a gente era lá na Alfa, de parte baixa ainda, a gente já tinha ali as gavetas etiquetadas, algumas coisas padronizadas, de pelo menos onde estão as coisas, etc. E tal. Em 2008, a gente deu um pulo muito grande, a gente contratou na época uma consultoria e a gente desenhou mesmo processos que eu até achei outro dia, por acaso, alguns rascunhos que eram no Word, feitos quase à mão ali mesmo, e com gráficos de... Cara, a pessoa ligou para a Souza Gomes, queria falar com o Diogo. O Diogo tá? A resposta é essa. O Diogo não tá? A resposta é essa. Então, assim, a gente foi aprimorando isso, né? Até chegar, hoje a gente tem mais de 280 processos mapeados, é tudo online, tem busca, tem foto, tem vídeo, tem do cafezinho a como como gerir o atendimento em cada etapa do funil de vendas. Então, é bem completo e complexo hoje, e mesmo assim, ele está em mudança todos os dias. Todos os dias. Seja do marketing, como que a gente vai, a partir de agora, descrever um imóvel na internet ou na rede social, até como mudou um novo processo de venda ou da secretaria de vendas, enfim. Então, eu acho que muito se fala hoje de processo, 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 e eu conheço realmente muito poucas empresas que têm processos definidos. E, sem dúvida nenhuma, o Sérgio complementou, isso fez toda a diferença no jogo. E onde a gente mais percebeu isso foi na época da pandemia. Nós fechamos a imobiliária dia 19 de março de 2020, quando eu chamei todo mundo para uma sala. Falei, galera, só vamos combinar uma coisa. Não sabemos o que vai dar. Ninguém sabe. Todo mundo para casa, levem seus computadores. Graças a Deus, a gente está muito bem organizado. Meu único compromisso com vocês é: acordem amanhã, trabalhem do mesmo jeito e a gente só vai mandar alguém embora quando a gente falir. Abrimos a imobiliária no dia seguinte, virtualmente, né? Começou aquela função de vida de Zoom e sem nenhuma exagero. Nós funcionamos como se estivéssemos dentro da nossa sede. E o mérito disso foi ter as pessoas certas, obviamente,
mas principalmente ter os processos muito bem definidos. E a cultura da empresa? No meio da pandemia, cara, a gente tinha gente falando assim, gente, tô tomando um cafezinho da Sandra aqui em casa hoje, porque a gente tem a receita do café no manual. Porque o dia que a Sandra falta ou está de férias, o café é o mesmo, né? Então, isso mostrou para a gente a importância do processo, cara. E é legal que todo mundo que a gente contrata, acabamos de contratar uma pessoa que veio de outra imobiliária, de muito tempo no mercado imobiliário, aí passa um mês assim, aí quando eu vou bater um papo lá no nosso espaço gourmet, né? Aí eu pergunto, me conta aí, quais são as primeiras impressões? 90% das pessoas, a primeira resposta é, estou impressionado, aqui tudo funciona. Mérito de processos bem desenhados e bem definidos e mais, acessível para todo mundo. Não adianta ter só eu o processo para mim e não te contar como é que é. Sempre foram desenhados por você? Cara, os processos são desenhados por quem faz. Né? Hoje, a Thaisa que envelopa todos para ficar dentro de uma linguagem, dentro de um sistema padrão. Mas sempre foi feito. Cara, a melhor pessoa para começar a desenhar o processo da sua recepção é quem é na recepção. Né? Ela que sabe o que acontece lá. E eu falo muito dentro dos nossos mandamentos lá e tal. Cara, e eu provoco isso dentro das imobiliárias que a gente faz mentoria, etc e tal. Quantas vezes você tirou a bunda da sua cadeira, sentou e ficou a manhã inteira lá na sua recepção para ver o que acontece lá? Porque eu aposto que você não sabe o que acontece lá. E a resposta quase sempre não vai, de fato. Não, eu aposto o dedo que não vai. Nunca foi. Entendeu? Então, cara, o dono não conhece a sua empresa. E minha mãe sempre falou, cara, como é que você vai ensinar a pessoa a cuidar da sua casa do jeito que você gosta se você não sabe fazer? Então, é a mesma lógica. Né? Então, eu acho que o processo, quem falar que eu desenho os processos da minha empresa, tira, você não conhece a sua empresa. Né? Então, as pessoas vão te desenhando, você vai direcionando, vai melhorando os processos, aprimorando com a sua experiência ou com de outras pessoas que vão chegando, né? Mas se isso não for colaborativo, sem chance de funcionar. Muito bom. Uma outra curiosidade também, né, que eu sempre acho curioso, a Souza Gomes, você sempre faz questão de falar que vocês são muito nichados, né? E a gente vem em uma era onde as pessoas querem crescer absurdamente, de qualquer forma, sem processos, né? Metralhadora para todo lado. Exatamente. E quando você tomou essa decisão de nichar a empresa, né? Acredito que você só atende uma parte aqui de Juiz de Fora, né? Sim. E, assim, 20 e poucos anos no mercado, só o Diogo, né? A Souza Gomes já tem 40. 44. Por que não ir para outras cidades? Por que não crescer como franquias, por exemplo? Cara, eu acho que assim, são duas coisas bem diferentes. Né? O nosso objetivo de nichar começou lá em 2015, até com uma queda do Apogeu, trouxe um espanhol para cá para fazer um curso. O time dele, na época, me convidou para participar desse evento, e ele tinha uma teoria da caixa de areia, que era muito legal, que era exatamente até onde você consegue ter a sua visão da sua caixa de areia. E ali foi quando a gente nichou pela primeira vez. A gente deu uma reduzida na nossa área geográfica, porque a gente foi exatamente fazer um estudo de, cara, tá bom, a gente tem isso tudo aqui anunciado. O que de fato a gente vende? A gente já vendeu fazenda? Não. A gente já vendeu galpão industrial? Não. A gente não sabe mostrar uma fazenda. Como é que a gente vai falar que a gente trabalha com fazenda? A gente está só frustrando o nosso cliente, porque quando ele liga para cá, a gente só tem uma para oferecer e não sabe nem falar dela. Né? Fazenda tem um monte de especificidade, né? Tem água alta, água baixa, meia laranja, laranja inteira, sei lá, nem eu sei. Então, assim, isso foi o primeiro ponto. A gente viu que deu certo, fomos estudando, entrando para outras metodologias. 2020 a gente nichou de novo, encurtamos ainda mais. Hoje a gente trabalha em 1/3 de Juiz de Fora, mais ou menos, que é exatamente, cara, a região que a gente conhece. Né? Então, eu acho que o nicho está muito ligado a conhecimento. Eu me propus a ser bom naquela região. Eu me propus a ser bom num direito empresarial. Né? Você vê que tem muitas profissões que já fazem isso. Eu acho que o nicho, para você entender um pouco melhor, é exatamente isso. Você não tem como ser um advogado foda, trabalhista, família, de não sei o quê, comercial, empresarial, agora de LGPD. Os próprios escritórios têm os seus especialistas. Então, isso é o nicho. Você vê cada vez mais o dentista só de harmonização, o dentista só de aparelho, o dentista só de... Então, todas as profissões.
Cara, personal, você vê direto hoje, tem personal só de mulher, personal só de grávida, personal só de atendimento juvenil, só de infantil. Então, essa é a mesma lógica do nicho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, a gente cresceu muito com o pé no chão. Né? A nossa história ali de meu pai ter morrido, minha mãe assumido, a gente ter falido, esse crescimento foi muito pé no chão. E aí a gente vem aprendendo com a vida. Tive essa conversa ontem, por acaso, também, num evento nosso, de o que você quer para a sua vida. Eu não tenho sonho de ter helicóptero. Eu não tenho sonho de ter avião. Eu tenho sonho de ter uma vida boa, óbvio. Eu não consigo ainda parar de trabalhar, estou bem longe disso. Mas até onde faz sentido você trabalhar 16 horas por dia para ampliar negócio, para crescer e tal, e não ter tempo para sua família, e não ver seus filhos crescendo, ou principalmente ter um piripaque igual meu pai e morrer com 40 anos de idade. Então isso sempre pesou muito para a gente. Né? Nós somos muito família, nós estamos muito juntos no final de semana, a gente gosta de festa, a gente gosta de zoada. Então eu acho que o empreendedor também tem que conseguir, cara, medir isso. A gente optou por crescer sustentável, por ter um negócio que a gente hoje busca rentabilizar o máximo possível de outras formas, de conseguir ter tecnologia ajudando muito a gente para a gente ter menos esforço, ter um time coeso, mas que a gente consiga aumentar lucro sem ter que aumentar time, mas ao mesmo tempo eu não estou disposto a abrir mão do meu final de semana, do meu coisa. E quem pensa o contrário, cara, tá tudo certo. Né? Quero expandir, quero correr risco, quero coisa. Então é muito do apetite para o risco versus o seu pensamento como gestor ali, como pessoa, como família, etc. E tal. Então é decisão muito pessoal nossa mesmo, não tem nenhuma estratégia por trás disso. Não. Mas é uma reflexão importante essa que você traz. Eu também, né? Como você disse, a gente fica mais velho aqui. É uma coisa que faz a gente parar para pensar, né? Ter mais tempo para nós, para os nossos filhos, sem sombra de dúvida que a vida passa muito rápido, né? É muito legal falar de empreendedorismo, de que vamos para cima, vamos batalhar, mas é fundamental ter essa consciência de que a vida passa rápido e a gente tem que aproveitar todos os momentos. Eu queria perguntar para o Henrique o seguinte: você é um jovem diferenciado, né? Você vê, você está aqui numa mesa de podcast. Ele odeia. Eu tô contando assim. Falar, isso é inveja de cara. Entendeu? Mas eu queria perguntar para você o seguinte: você saberia dizer para quem, os jovens que vão ouvir e que vão assistir esse podcast, o diferencial que você tem, porque você, naturalmente, só por estar aqui, só por esse fato, ao lado de um CEO de uma empresa renomada, né, que é exemplo, que é ícone aqui de fora, você está lá, está aí ganhando seu espaço, sendo elogiado, indo para cima. Qual que é o diferencial? Que mensagem que o jovem pode ouvir nesse sentido? Olha, de diferencial, para ser bem sincero, eu acho que não é que eu não tenha nenhum, né? Fazer o falso humilde é feião, né? Mas eu acho que você tem que saber, pelo menos eu acho que eu soube isso assim que eu entrei. Eu soube como me posicionar, como falar, com quem falar, sabe? Como chegar, como sair. E eu acho que isso dá o pontapé que você precisa se você estiver disposto e querendo entrar em um lugar, ficar lá, produzir lá dentro. Se você enxergar que lá você gosta, que você quer. Então, acho que assim, o meu primeiro contato foi esse. E o Diogo, até quando me contrata, faz um post muito legal, aí ele falando lá de mim e tal. E de vez em quando eu volto lá para ler aquela parada, porque é fácil também a gente ir se perdendo. Então, acho que se eu, com minha pequena experiência que eu tenho, puder dar uma dica, eu diria que é essa, assim. Saiba se posicionar. Você está entrando agora. Calma. Você não precisa mudar o mundo também. Você tem muito a aprender. Então, vai chegando devagar, vai conhecendo as pessoas, sabe? Seja educado, seja humilde. Você tá ali para aprender, cara. É o começo de uma caminhada mesmo. Você não tá ali para dar pernada, pra passar por cima de ninguém. Você não quer. Respeite os processos, respeite as pessoas, respeite a hierarquia, quem está acima de você hierarquicamente.
que eu acho que o futuro é certo, cara. Não tem essa, não. Você sabe que hoje eu estava vendo um post de uma amiga minha que mexe com recursos humanos, e o post dela, nos stories, era ela filmando lá, ela no computador, sozinha, numa eventual uma chamada com alguém que não foi para a entrevista. E ela coloca assim, pô, mais uma vez, o sujeito procura uma vaga e não vem, nem comunica porque não veio. Uma falta de cuidado, né? E você falou tá uma série pronto, de né? coisas aí, o posicionamento, eu acho que inclui isso, né? Com certeza, o Você tem respeito, que né? respeitar o outro, o tempo do outro. Isso aí é curioso. É impressionante como é que isso Você tocou nesse acontece. assunto, porque quando eu fui fazer a entrevista para Souza Gomes, eu, pô, fiz um cadastro, cara, muito aleatório num desses sites de estágio na internet, assim. Aí eu não sei como o Luciano me mandou mensagem. Aí ele, pô, Henrique, vem cá, vamos fazer uma entrevista, beleza. Aí eu tava fazendo entrevista, não era nem para Souza Gomes, era para uma outra vaga. Aí, no meio da nossa conversa, ele virou e falou assim: Cara, eu acho que eu vou te indicar para outra vaga. Você topa? Eu falei: Pô, topo. Beleza, fomos trocando ideia, a gente foi. Aí ele marcou a entrevista para mim lá. E no dia da entrevista, eu falei assim com a Vivi: Pô, amor, eu acho que eu não, pô, não vou não, cara. Não sei o que, eu tô nervoso. Eu nunca tive dentro de uma empresa assim, mas eu fiz meu dever de casa. Eu entrei no Instagram no dia anterior, conheci, vi lá um pouco sobre a Souza Gomes e tal. Mas aí no dia, quase que eu não vou. Ela, não, amor, você tá louco, cara, você tem que ir. Olha só a oportunidade que você tá tendo, vai. E aí eu acho que entra isso que você falou, a questão do respeito, né? Talvez se eu não fosse, isso seria negativo até pro meu futuro, tendo Não uma tem outra dúvida. Oportunidade. oportunidade, podendo ir pra lá, né? Pô, mas você aquela vez não veio. E aí, por que isso aconteceu? E aproveito aqui para deixar em ênfase aquele outro ditado, né? Do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Se não fosse ela, você não estava Verdade, cara. já desde o início, né? Verdade. É. Ela que falou pra mim, velho. E o que o Diogo citou lá no início, né, é exatamente isso que a Eustágio faz, é economizar o tempo do empresário, né? Porque essa situação que a sua amiga passou, ela é muito comum hoje em dia, Muito. né? Eu falo que para entrevista, né, a Eustágio não faz mágica, né? Mas o que a gente faz é realmente a gente tem uma boca de funil muito grande, né? E a seleção lá embaixo ela acaba sendo mais assertiva. Então, é muita gente entrando lá em cima até sair um Henrique, né? Não deveria ser assim. Quando eu entrei nesse negócio, eu sinceramente, eu achei que o meu maior problema fosse comercial com as empresas, vender, né? Toda empresa quer vender mais, né? Mas hoje, depois de 3 anos, o nosso maior problema é de fato conseguir preencher as vagas com qualidade, né? As empresas pedem, mas a qualidade, manter a qualidade é o nosso principal desafio sempre, né? Então, hoje a gente vive esse momento, de fato, no Brasil, né? E aproveitando, Diogo, você falou que abandonou a gravata depois de pouco tempo agora, né? Faz pouco tempo, né? O que que a aparência, né? O que que se vestir da maneira correta, né? Proporcionou para você e para Souza Gomes? Mas em uma das minhas palestras sobre posicionamento de marca, etc e tal, eu brinco que assim, até você ser, pareça ser. Né? Eu tinha 16 anos de idade, 16 para 17 anos de idade nessa época. E, poxa, o mercado imobiliário era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha rede social, era tradicional, muito mais tradicional, e etc e tal. Eu era um moleque de 17 anos. Eu tinha que conseguir passar um pouco mais de credibilidade ali para o cliente da Souza Gomes, que era o pessoal mais velho, os corretores eram mais velhos. Eu nunca quis aparecer como o filho da dona, né? Então, um belo dia eu cismei que essa ia ser a solução, não sei porquê, mas cheguei na imobiliária de terno e gravata, minha mãe olhou e falou, que porra é essa? Né? E acabou que eu trabalhei de terno e gravata até 2017, se não me engano, eu e Vitor, também, por posicionamento. Posicionamento. Eu queria. É óbvio que quando eu falo essa frase, é muito importante entender que até você ser, pareça ser, tem que ter toda uma congruência por trás com tudo que você está plantando para ser. E não é um fator isolado, né? Exatamente. Então, o que o Henrique falou, cara, o posicionamento está muito ligado a como eu quero que as pessoas me vejam.
entendeu? Então, eu só tirei gravata, mas eu trabalho assim todo dia, né? Então, o cliente que chegar na Souza Gomes hoje, ele vai me encontrar assim, porque eu quero que ele me veja assim, porque eu quero que a minha aparência seja condizente com o que eu vivo na rede social, com o que eu subo no palco, com o que... Então, imagina... Com a qualidade do serviço que você presta. Você imagina o cara... E acontece muito, cara. O cara chega... Não faz nem questão de entrar no site da empresa para ir para uma entrevista. Outro dia, cara, a gente fez uma entrevista lá que o cara chegou para poder ilustrar aqui, tipo de bermuda e chinelo. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, você quer se mostrar como um profissional, se posicione como tal, né? E aí é um outro problema da rede social. Hoje, aposto que vocês também não é diferente. Cara, qualquer candidato que eu tenho, a primeira coisa que eu faço é olhar a rede social dele. E isso, para mim, é um fator excludente. Sim. Como ele se posiciona, como ele se veste, com quem ele anda, o que ele faz no final de semana. Cara, porque a partir do momento que a pessoa virou um Souza Gomes, ele é reconhecido como tal. Ah, mas a vida pessoal não tem nada a ver com o profissional. Sinto muito. Tem sim. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se eu pegar uma corretora minha de uniforme dançando na borquinha da garrafa dentro de um clube, por exemplo, cara, as pessoas não querem nem saber quem é a corretora. Olha lá, é o Whindersson Souza Gomes. Ainda mais que o uniforme é fácil a gente ver quando está passando na rua. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento. Então, a ideia do terno foi essa estratégia lá atrás e que a gente adota até hoje em várias coisas. Tem que ser coerente, tem que ser congruente, mas as pessoas precisam muito preocupar com a imagem, né, não, mas eu sou só estagiário, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, você pode postar que você está bebendo, você só precisa estar bêbado no final da festa. Né? São coisas diferentes. Né? O como fazer, e a gente está muito ali. Então, o nosso marketing hoje ajuda muito isso. Um dos treinamentos do onboarding de quando o funcionário entra na Souza Gomes é exatamente esse posicionamento, tanto pessoal como digital. No nosso manual tem como o uniforme, o que ele pode, o que ele não pode. Como você pode lavar? O negócio é gerenciar a expectativa antes de entrar. Aí tá tudo certo. Aí... Muito bom. Aproveitar que você falou do onboard, todos os novos colaboradores passam por um momento com você, Diogo? Cara, isso é até engraçado, porque tem gente que pergunta. Outro dia, um funcionário falou comigo, Diogo, as pessoas perguntaram se eu tenho acesso a você aqui dentro da empresa. E, cara, minha porta fica aberta, minha sala é de vidro. Não, mas é engraçado, você pega imobiliário de Juiz de Fora, se você ligar com um advogado, fala assim, liga para o imobiliário, faz um teste amanhã, depois que a gente acabar aqui eu te passo uns nomes. Você liga e fala assim, eu queria falar com o dono. Aí ele não tá. Passa o celular dele? Não posso. Sim. Cara, meu celular tá no site do Souza Gomes. Você entra na Souza Gomes, minha sala não tem, nem persiana tem. Minha sala é toda de vidro, vocês já foram lá. Entendeu? Minha porta fica aberta 90% do tempo. Então, assim, eu almoço no Souza Gomes todo dia. Eu almoço no Espaço Gourmet junto com todos os funcionários. Então, assim, o acesso é direto a mim, cara. Né? Não existe esse tipo de hierarquia nas Souza Gomes. Não existe. Existe, desde o começo da coisa, um dos onboarding, quando o Vitor fala de gerenciamento de expectativa, é que as pessoas não podem confundir a liberdade. E eu sou um cara, por exemplo, que eu falo muito que eu sou duas pessoas. Eu estou dentro da Souza Gomes para trabalhar. Eu sou muito focado. Eu sou muito concentrado no que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, entra um funcionário na minha sala, fala alguma coisa, sai, eu não lembro que ele entrou. De tão focado que eu estou no que eu estou fazendo ali, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, quer conversar comigo? Marca, vamos conversar. Diogo, posso ir na sua sala? Pode, vem, fecha a porta, vamos conversar. As pessoas confundem muito isso. O Diogo é grosso, o Diogo é isso e tal. Não, cara, o Diogo é objetivo, porque meu tempo vale muito dinheiro. E minha agenda é muito apertada. Amanhã, na nossa festa do trimestre, pode passar a mão na minha bunda. Pode, vamos tocar samba, vamos beber junto, vamos zoar, vamos abraçar para beijar, para fazer o que você quiser. Então, é isso que às vezes as pessoas precisam entender, né? Mas sim, todas as pessoas que entram na Souza Gomes têm contato direto comigo desde o primeiro dia. Quando você entrou lá... As entrevistas, eu contrato todas. Eu participo de todas. Você participa de todas. Sim, foi essa ideia de todo esse contexto, exatamente assim, quando alguém entra lá? Porque a gente está diretamente no marketing, né? E pegar essa visão de quem está entrando é muito interessante.
O pessoal confunde e acha um pouco que. Isso até foi pauta do nosso feedback de fim de ano, e voltando um pouco na parada que eu achei legal que o Diogo falou, que pessoas novas trazem ideias novas, né? E eu toquei nesse assunto com ele. Falei, pô, Diogo, eu acho que as pessoas aqui dentro, às vezes, pensam que você é uma pessoa muito inacessível. E eu não compartilho dessa visão, quem é do marketing não compartilha dessa visão, porque a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu, eu mando mensagem 9 horas da noite, se o jogo dele vai responder. Se ele mandar, eu vou responder. Então, assim, a nossa, o nosso acesso ao Diogo é diferente. Mas isso não quer dizer que o cara tá lá e você não pode falar nada com ele, sabe? Eu entendo que é um pouco de contexto de empresa, de respeito. Porra, você tá falando com um dono. E é isso, sacou? Não é puxando o saco, assim, não. Mas essa É por causa de distância agenda, cara, é também, bom que isso não né? existir, né? Respeita a concentração dele, ao foco Exatamente dele, né? também, cara. Então você chega lá, mas se você pedir, pô, 5 minutos tal dia você tem? Tem, então chega aí, beleza, então vamos trocar ideia. E foi assim mesmo, todo mundo que entra, todo mundo fica um pouco. Eu acho que no começo as pessoas se sentem um pouco E até porque, assim. aí voltando do começo do nosso papo, muitas vezes porque me conhece já de rede social. Aí acha que o Diogo o Diogo da Souza Gomes, que tem programa na rádio, que tem tantos mil seguidores e tal. Então, às vezes ele entra com uma visão muito diferente do que a realidade que ele vai encontrar no dia a dia, entendeu? Exatamente. E, Diogo, eu vejo, né, você falou que amanhã tem a festa do encerramento do trimestre. No final do ano, vocês fazem, né, acho que uma viagem quando batem meta também, vai todo mundo, família, né? Então é por isso que existe o Diogo duas personalidades que você falou. Não sei se é duas personalidades, mas duas pessoas, né? O Diogo do dia a dia, mas também o Diogo que quer ali comemorar as conquistas, né? Quando que você começou a inserir, né? Quando que você viu que de fato essas comemorações faziam diferença nos resultados da empresa? E elas sempre estiveram presentes? Em 1980 a gente descobriu isso. Caramba. Essas festas existem na Souza Gomes desde a época do meu pai. E te falo que, na verdade, na época do meu pai, elas eram mais intensas. É, a festa acontecia com os construtores, inclusive, da cidade, a gente lançava a maioria dos prédios aqui. Então, essa festa era famosa, acontecia toda primeira sexta-feira do mês, lá na conservadora, que a gente tinha na época conservadora também, além de imobiliária. Então, esse comemorar ali, né, assim como a gente tem um emblemático recorte de jornal de 1982, que é um recorte inteiro de jornal que vem a foto da equipe escrito: o sucesso da Souza Gomes está no trabalho da equipe. Então a gente sempre, isso é herança de DNA mesmo, de comemoração e de valorização de time, de equipe e tal. Então a gente vem aprimorando, vem mudando, criamos a viagem, isso tudo ao seu tempo, com o tamanho da empresa mudando, sempre de acordo com as metas batidas. Só vamos se o time for todo, só vamos se todo mundo bater meta. Então, ou é todo mundo ou não é ninguém. Se um Entendeu? não for, não vai ninguém, cara. Se um time não bater meta, não vai ninguém. Venda e locação. Venda tem que bater, locação tem que bater, tem que estar todo mundo na mesma alinhado. Se não bater meta, não tem festa do trimestre. Então, assim, é tudo. Cara, vamos trabalhar muito. Quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai ganhar dinheiro. Se a gente bater a meta, a gente comemora. Se a gente não bater a meta, desculpa, Vamos para casa. vamos para casa. Muito bom. E eu vejo também muito presente, né, lá no dia a dia da Souza Gomes, vocês, né, atividade física, né? Você Sim. coloca a galera lá para correr, tá sempre patrocinando, né, alguns eventos. Você, Henrique, já fazia alguma atividade física antes de ir para Souza Cara, Gomes? eu acho que eu fazia até mais, mas não, a Souza Gomes não tem culpa nenhuma nisso. Mas esse é um dos nossos projetos, né, cara? Corretor Corredor, a gente tem diversos outros lá dentro. E é muito legal você ver uma empresa se preocupando com seus colaboradores a esse ponto, porque isso não é uma coisa que você vê em qualquer empresa aí fora, né? Eu acho que isso vai além do trabalho, por vezes. É mais do que pagar uma corridinha para os seus funcionários, para eles se sentirem bem. É uma cultura que foi criada dentro da empresa. Nós temos um grupo, todo mundo posta foto lá todo dia quando pratica exercício e tal. A Então, foto pontua, ganha prêmio no final do ganha ano. prêmio. Tem gente que mente para ganhar prêmio. Mas, cara, é ótimo, assim. O Vitor que criou esse projeto, o Vitor sempre foi muito do esporte, né? Vitor
maratonista, Aí correu meia maratona. correu agora. agora. O Vitor sempre lutou, o Vitor é faixa preta de karatê, ele sempre esteve muito envolvido com esporte. E é óbvio que não é sempre, tudo tem uma contrapartida, né? A gente sabe que se a gente investe na saúde, a gente tem profissionais que adoecem menos, produzem mais. Isso é ciência pura, não tem coisa. E foi muito legal que esse projeto já tem quase 10 anos, e ele mudou muito a vida de muita gente, cara. Ele foi Porque reconhecido, né? ganhamos ano passado um reconhecimento da prefeitura, na Câmara Municipal, como um projeto de incentivo à saúde, porque a gente já tivemos personal, já tivemos aula de dança, já tivemos yoga, já tivemos grupo de corrida o mais ativo, mas o objetivo é fazer a pessoa sair da inércia, é começar a correr, começar a caminhar, começar a ir para a academia. E quantas vezes que a gente não vê ali no grupo, 5 horas da manhã começa algum infeliz malhar e mandar no grupo. Às 7h30, 10 horas da noite tem alguém mandando, você fala assim, cara, eu tenho que ir lá malhar, senão eu vou passar vergonha. Isso é bacana. Então isso é muito legal, isso acaba incentivando, tem corretores hoje que saem juntos para correr, que malham juntos. Então isso tudo vira um grande ecossistema. A adesão lá é 100%? Não, 90%. É alta? É alta. Que horas que você correu hoje, Sérgio? 5. Muito Cinco da manhã. legal. Hoje eu me senti mal a hora que eu vi seus stories correndo. Eu falei, putz, eu não fui ainda. Mas já fui na hora da Foi almoço. depois. O negócio é, o objetivo é esse, é inspirar. Abrindo a academia. Você acorda de manhã cansado e fala, o Marquito já tá lá sorrindo. Você pô, né? Aí você fala, putz, eu preciso ir, né? Há um ano atrás a gente foi em um evento em São Paulo, né? Que eu fui para lá para escutar estratégias, para escutar sobre como ganhar mais dinheiro, né? E acabei saindo de lá com uma aula de fato de performance. E há um ano eu me comprometi, né? Sérgio estava comigo lá, a fazer atividade física todos os dias, né? Então hoje eu estou completando aí 348 dias, todos os dias, sem errar nenhum. Parabéns, velho. Olha que Inclusive de ressaca, eu já fui muito Olha que fazer top. atividade física. Agora parei até de beber. Eu estou 340 dias bebendo. acaba que vira um inspirando o outro. É Né? exatamente Aí isso. um ano que eu parei de fumar, só, começou a malhar todo dia, eu parei de fumar um ano atrás, um ano e pouco. Lá em São Paulo, eu decidi. Foi no mesmo. Parei agora de beber, porque você me falou. Parei assim, não estou radical, mas estou evitando durante a semana, porque atrapalha muito a poder fazer esse exercício de manhã. Né? De ressaca, com 52 anos na cabeça, não é para qualquer um. Pô, nem Com que 34 vencer, é difícil. Pena inspira uma outra, é muito bacana ter isso na empresa, né? E como você falou, hoje eu tenho um grupo, né, de WhatsApp com o meu time também, né? Tem 5 pessoas lá nesse grupo que faz as atividades diariamente. E ontem eu cheguei de um cliente de Petrópolis, era 11 horas da noite, não tinha feito atividade ainda, todo mundo já tinha mandado foto. Falei, cara, eu não vou perder para esses meninos. Vou criar um grupo desse no meu escritório, eu adorei essa ideia. Exatamente. Mas o bacana de digital ser. ajuda nisso aí. Muito. As pessoas conseguem se conectar muito mais Muito mais fácil fácil, né? em um sentido, assim, numa parada. E esse é um dos nossos grupos só. A gente tem grupo de auxílio à saúde mental, a gente já teve de meditação, a gente tem nosso Receita de Leitura, que é o nosso clube do livro. Então, assim, tudo vai se complementando para nossa atmosfera fazer mais sentido e você vai ficando mais próximo das pessoas. Isso é ótimo, vai. Muito. Ajuda muito no dia a dia. Diogo, você acabou de falar aí, né, das pessoas que te conhecem da rede social, né, e acaba chegando lá na Souza Gomes e encontrando uma outra pessoa no dia a dia, né? E você tem uma rede social com uma certa relevância e eu vejo que você tem um projeto de imersão, né, dentro da Souza Gomes, né? Por que o Diogo não lança um produto digital e faz questão das pessoas irem dentro da sua casa? Porque no off que a coisa acontece. É muito bom. O produto digital tem um monte no mercado. Mentor tem um monte, tem muita gente boa. A nossa Tem muita porcaria. tem muita porcaria. É muito fácil de fazer, né? PowerPoint aceita Hoje em tudo. dia. Né? Mas eu comecei a subir nos palcos em 2017, para dar palestra. E de lá para cá, a gente veio vendo o seguinte, cara, a minha vocação não é ensinar para corretor. A nossa vocação, minha e do Vitor, é ensinar para gestor, que é o que a gente sabe fazer, que é processo, que é gestão, que é marketing, que é liderança. E isso, cara, falar num palco de 40 minutos, de 1 hora de palestra, é impossível. Então, a palestra serve muito para inspirar.
E muita gente começou a procurar a gente para poder falar assim, cara, não é possível que isso tudo que você fala, vocês fazem. Não é possível, como é que eu vou implantar isso? E não tem jeito de eu sentar aqui na mesa e te falar tudo que eu faço. E foi quando a gente criou o desafio de criar a imersão dentro da Souza Gomes para poucos empresários, a gente faz ela aí 2, 3 vezes no ano, as pessoas virem ficar 2 dias com a gente vendo tudo. Quando eu falo vendo tudo, é tudo que acontece de verdade. Eu falo que a gente só não mostrou ainda o livro caixa. Fora isso, a gente mostra tudo. Quanto que a gente vende, quanto que a gente recebe, quanto a gente, como é que organiza a chave, como é que é o processo, como é que faz, como é que é a estratégia de marketing, tudo. Em loco. Viver a experiência do ecossistema Souza Gomes. E a gente já conseguiu muitas empresas saírem daqui transformadas e aí sim, de fato, elas conseguindo alavancar o negócio delas, porque aí eu acho, cara, que a gente muda de patamar. A gente consegue fazer com que a pessoa, em 2 dias aqui, saia com modelos mentais estruturados para ela ganhar anos de processos na empresa dela. Aí, de fato, você vai encurtar o caminho desse Exatamente. gestor que está lá, né? Exatamente. E da onde veio essa ideia, cara? Como que começou? Por que que deu esse estalo? Falou, cara, vamos trazer as pessoas aqui. As Não. pessoas pediam? Sim, muito. Não, pedem muito. Cara, e não dá. Por causa da nossa agenda hoje, tem gente que manda na rede social, fala, Diogo, posso te passar uma semana com você? Eu falei, pô, nem minha mulher tá passando uma semana comigo inteira. Então, assim, não tem jeito, né? A pessoa acha que vou para Juiz de Fora visitar você, ficar uma tarde com você. Cara, eu não tenho esse tempo, infelizmente, né? Mas também eu não acredito que a gente consiga fazer isso virar um novo produto para a gente, vamos escalar e tal, porque eu não vou conseguir transmitir isso, porque lá o cara vai conversar com o Diogo, com o Vitor, mas vai conversar com o Henrique, vai conversar com o corretor, né? E vai perguntar o que você perguntou, isso é verdade? Isso acontece mesmo? E a gente fez questão de fazer isso com a imobiliária funcionando. Então, enquanto está tendo a imersão lá atrás, o corretor está lá atendendo, passa com o cliente, vai tomar sorvete, vai cascar contrato. Então, esse foi o nosso objetivo. Se é para fazer, cara, vamos fazer um negócio bacana, diferente, e que realmente agregue valor? Claro, vamos botar preço. É caro. É caro. É caro de preço. Sim. Mas eu garanto que o retorno do investimento é absurdo. Exatamente. É de fato um investimento, né? E, Henrique, hoje a gente tem, né, uma geração onde muitas das vezes as pessoas ficam à busca do propósito, né? Você, antes de entrar na Souza Gomes, tinha, né, essa busca? Você já ouvia falar sobre propósito? Me conta um pouquinho como que é a sua relação com o propósito e se você aprendeu algo lá na prática, de fato, sobre isso. Eu acho que, primeiro ponto, eu acho que essa ideia de essa geração, eu não gosto muito disso, não. Porque eu acho que, pô, todo mundo está buscando propósito todo momento na sua vida. Eu só acho que o que acontece quando a gente é mais novo, quando eu tinha meus. Falar que eu sou velho, agora eu acho. Quando eu tinha meus 18, 19, 20, a mudança acontece até onde eu estou hoje. Existe o amadurecimento, né? Eu acho que nessa época, sim, você ficava buscando, pô, tem que achar o sentido da minha vida, tem que fazer alguma coisa que eu amo, que eu vou ser o melhor naquilo, que vai. Pô, e a gente escuta, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhe na sua vida. Cara, não é assim, sabe? Ninguém dá a bunda da cadeira e vai para cima. Exatamente. Então, assim, Aprende a amar o que você faz, que ajuda muito. eu acho que a ideia é assim, não perca tempo tentando achar a receita milagrosa do seu propósito. Eu tive uma oportunidade, eu nunca tinha mexido com o mercado imobiliário na minha vida. Tinha entrado numa imobiliária uma vez, quando fui alugar meu primeiro apartamento. Mas marketing, eu fazia jornalismo, eu gosto do marketing. Então, vamos ver o que vai dar. E, cara, a gente está novo. Eu sou novo. Então, eu ainda estava na época de explorar minhas opções. Eu, graças a Deus, tinha o suporte dos meus pais, eles nunca me abandonaram. E é engraçado porque essa questão de busca de propósito, quando eu entrei na Souza Gomes, eu estava voltando de pandemia, que eu fiquei, 2 anos lá em Teresópolis, na casa dos meus pais, tudo à distância, vivendo à distância, não tinha contato com ninguém direito. E aí eu venho para cá, tenho uma oportunidade dessa, eu falei, cara, eu tenho que tentar, porque se eu ficar sempre buscando uma alternativa que vai cair no meu colo, eu vou falar, pô, é isso que eu quero. Cara, vamos caminhando. A gente precisa seguir em frente, né? E às vezes a oportunidade pode não parecer perfeita para você, mas você vai se descobrir
E hoje eu tô feliz, eu sou feliz lá. Além do trabalho, você conhece pessoas. Eu acho que pessoas, para mim, eu acho que é a coisa que mais afeta, é o que eu sinto mais falta, é o que eu acho que precisa ter em um lugar para que você ser bom estar ali todo dia, quem está do seu lado, conversando e tal. Então é isso, não fica perdendo tempo na internet, vendo Muito vídeo bom você milagroso. falar isso, é muito bom você falar isso, que eu tenho uma teoria, eu sou a favor do seguinte, acho que o sujeito tem que começar a trabalhar cedo. O Diogo está aqui falando que começou com 16, eu comecei com 15, por quê? Independente do trabalho. Você vai ser atendente de padaria, você vai ser balconista de fábrica, qualquer coisa. McDonald's. O que for. Se você tiver um olhar inteligente e, ao mesmo tempo, conseguir estudar, não estou falando de estudar em escola só, não. Estudar, ler um livro, né, ter inspirações com tantas Agregar pessoas conhecimento para bacanas que a você. gente sabe que tem hoje no mercado, você tem um diferencial absurdo com pouca idade. Com 20 anos, você já é um cara com uma experiência, mas muito à frente de muita gente. Você está na A frente. faculdade da vida, né? E Quanto pra- antes, melhor. E para ser fora da curva no Brasil, né, muito bom, não precisa fazer muita coisa, não. É só não parar de fazer, né? As pessoas desistem muito fácil, Muito. Também. É né? um outro ponto. Sim. Então, realmente fazer no dia ruim. Eu acho que aí foi uma das grandes viradas de chave da minha vida, né? Fazer no dia ruim, né? Isso fez toda a diferença na É minha tomar vida. banho frio em dia frio. Exatamente. Porque Você você faz, precisa tomar banho frio, né? É isso aí. É. você faz coisa que não gosta ainda, Diogo? Faço, claro. Cara, eu faço o que tem que ser feito, né? Eu tenho preferências por algumas coisas, eu tenho, né, aptidão para algumas coisas e faço coisas que eu não gosto de fazer, né? Então, assim, é óbvio que hoje estou numa posição de que cada vez mais eu tenho delegado para poder ficar o máximo possível cuidando da estratégia do negócio, né? Para poder conseguir crescer sem crescer de tamanho, sem ter que virar franquia, crescer em faturamento, crescer fazendo imersão, crescer indo para uma palestra, né, e tal. Mas, cara, eu acho que aprender que você tem que fazer coisas que são necessárias é fundamental para você conseguir entender que no final você vai gostar. Entendeu? Você tem que gostar do resultado. Isso que eu ia Entendeu? falar. Porque se alguém falar, não, eu faço 100% do que eu gosto, tira, desculpa. Não existe. Entendeu? Porque senão, Tá em outro planeta. tá em outro Não planeta. tá? Pois é. E fazer o que você não gosta é realmente a única forma que você aguenta é se você tiver de olho no resultado, buscando o resultado, né? Porque o resultado que no final vai dar a recompensa de você ter feito, né, o que você não gosta. Eu acho engraçado você falar isso, porque você questionou, né, voltando na questão geracional, eu acho que às vezes falta isso aí. Você entender que você está vivendo um processo. Você vai chegar em algum lugar. E você ter visão clara de onde você quer chegar. Eu acho que isso está sendo perdido um pouco, porque rede social e influência, a maioria das vezes você quer ser outra pessoa, mas você esquece aonde você consegue chegar com o que você está fazendo. Se eu fizer mais, eu posso chegar mais longe? Posso. Se eu fizer menos, eu vou ficar para trás? Vou. Então, entender isso, sabe? Vou plantar aqui todo dia, que daqui a 10, 15 anos eu vou estar colhendo isso tudo. Eu acho que falta, a gente está querendo muito imediatismo, porque o mundo está assim hoje. E o que Todo você mundo quer falou resultado aí para ontem. é fantástico, visão clara, né? É, São pouquíssimas pessoas que conseguem ter visão. Até por isso não suportam o processo, exatamente. né? Porque a visão não é clara. E, Henrique, você sonha, cara? Tem algum sonho? Tem muitos. Muito Muitos bom. mesmo, cara. Eu sempre brinco, né? Às vezes, né, a gente acaba contratando um colaborador que, na entrevista, eu sempre faço essa pergunta, né? Qual o seu sonho? Cara, não sei. Falei, tem que falar com ele que o sonho dele é comprar um carro, comprar um apartamento. Tem que ter um sonho, Tem. né? Porque senão você não vai conseguir, né, fazer Você desse. fica sem um ponto B para chegar, né? Exatamente. E, pessoal, a gente vai se encaminhando aqui já para o final. Queria só tocar em mais um assunto. A gente acabou falando de muita coisa boa, né?
Mas eu sei, Diogo, que também a Souza Gomes, 44 anos no mercado, passou por tempos difíceis, né? Período difícil, né? O que fez, né, vocês saírem desse período difícil, da época que você falou de falência e etc., para conseguir crescer de novo? O que fez você suportar, né, o processo nessa época, que é tão difícil, né, quando não tem dinheiro? Não ter dinheiro, mas também não tinha opção e não tinha plano B. Então a gente só tinha uma opção, dar certo. Né? A única coisa que meu pai deixou de herança para a gente foi, graças a Deus, um bom nome. Muito respeitado já na cidade. Na época, Souza Gomes, né, 94, a gente tinha 14 anos de mercado, era uma empresa já muito reconhecida e a gente não tinha plano B. Não tínhamos herança, não tínhamos outro caminho. A minha mãe abriu mão da carreira dela lá de Carangola para virar mãe e dona de casa aqui. Então, eu acho que o grande desafio, cara, e aí você tocou no meio do caminho disso, do não parar, né? Vão ter dias difíceis, ainda tem, cara, ainda tem, né? Você pensar que a gente está em crescimento e ano passado a gente não fechou no vermelho, graças a Deus, mas bateu uma meta. Isso me incomoda profundamente. E tem dias que, por mais que as pessoas me vejam hoje na rede social, e, cara, a gente está crescendo, a gente está muito bem, a gente vende pra caramba, a gente aluga muito. Tem dia que desanima, tem dia que tem problema, tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que tá de saco cheio com um sócio, com um irmão, com um cara. Tem dia que dá problema, tem dia que dá merda. Somos humanos, né? É. Isso aí. E tem dia que eu falo assim, puta, se eu pudesse eu largava tudo. Tem dia. Aí acorda, pronto, começa o outro dia. Né? Então é muito ilusório isso de que. E é o que você falou, as pessoas desistem muito rápido. Né? Assim como a juventude está muito assim. Eu ganho 2.000 aqui, me ofereceram 2.200, vou para lá. Aí amanhã me ofereceram 2.300, vou para lá. Aí daqui a pouco está com 30 anos, não sabe por que não tem uma carreira. Porque está tudo muito rápido, muito fácil, porque pagou 200 a mais, eu fui. Né? Mas não enxerga, às vezes, que beleza. Aqui, daqui a pouco, eu posso estar ganhando 5, A 10. diferença do valor e do preço, né? Né? Então, mas que tem momentos difíceis, sempre vai ter. Sempre vai ter. Muito bom. Gosto sempre de trazer a realidade, né? Porque é de empreendedores, né, que o Brasil é feito e principalmente, né, a gente vê, né, o Diogo aí na internet, né, como você falou, nos bons momentos, e é sempre bom para o pequeno empresário saber que até a Souza Gomes também tem os seus problemas, Oh. né? Sérgio, meu amigo, recado final para o pessoal aí. Bom, recado final que eu tiro aqui, que eu gostaria de passar para quem está nos ouvindo, é o lance do sucesso, né, do resultado. O sucesso está na trajetória, né? Foi tudo falado aqui, é isso, é um dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, não parar, continua. Vai ter dia ruim, deixa passar esse dia, no dia seguinte você acorda, é outro dia, o sol está lá. E é isso aí, uma hora o resultado chega, mas o sucesso está na história, na trajetória. Você olhar para trás e falar, porra, né? Sou realizado, tive sucesso e tal. É isso. Puxado. Muito bom. Obrigado, Respeitar a meu amigo. Obrigado caminhada. a vocês. E você, Henrique, recadinho final para os jovens que já estão estagiando ou então que estão já empregados e que querem crescer, né? Ou também para os que não estão nem estagiando nem empregados. Deixa um recado para eles. Não pensa muito. Pensar demais é quase como uma doença, às vezes. Se você não estiver pensando no seu trabalho, não pensando no que você vai fazer. Mas eu acho que, às vezes, dar esse primeiro passo é muito importante. Eu acho que a gente fica acovardado, às vezes. E, para mim, o mais importante é isso. Se eu pudesse dar só um toque assim, vai, cara, não pensa muito, não. Vai lá, faz sua entrevista. Não, vai lá, chega uma hora mais cedo. Não, vai lá, fica uma hora mais. Dá bom dia para aquela pessoa que você não gosta. Vai, só vai. Vai fazendo. Uma hora vai dar certo. Muito bom. E você, Diogo, o que você diria aí para os empresários, né, que estão aí buscando, né, o crescimento, buscando contratar colaboradores? Qual o conselho que você deixaria para eles? Dá para ser pequeno, dá para inovar, dá para ser de cidade do interior, dá para virar case nacional. Só não é da noite para o dia e você depende de ter gente boa do seu lado. De estagiários a diretores, as pessoas que estão do seu lado são que fazem seu negócio funcionar. Então, em vez de estar muito focado para fora, passa a olhar um pouquinho mais para dentro. Talvez esse seja o caminho das pessoas que não estão tendo sucesso, que estão mais preocupadas em olhar para fora.
Muito bom, Bem. Diogo. Hoje eu me senti aqui um estagiário sentado nessa mesa do tanto que eu aprendi aqui com vocês. Queria agradecer imensamente aí a participação de vocês. Sei que a agenda de vocês é extremamente lotada. Obrigado de coração por terem vindo. Agradecer aí mais uma vez os nossos patrocinadores, Speed Cowork, Evo Estágios, Vesúvio, Souza Gomes e Flor de Maria, cafeteria que fica na rua São Mateus, número 1114, ali embaixo do Speed Cowork. E estamos chegando mais uma vez ao final do nosso terceiro episódio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom. Tirar uma foto.